eu não sabia 1% disso, sabe? Então, Mas não é você, quase ninguém sabe. e eu não. Pô, eu já financiei carro, claro, né? Com um bom trabalho, eu quero ter minha recompensa, eu quero me locomover melhor. E hoje é um burburinho das pessoas conversando entre elas, falando assim: não compensa mais ter carro hoje. É mais fácil andar de Uber e metrô, né? Porque não tem fora o IPVA, a manutenção do carro, esse financiamento, porque as pessoas, assim como eu, comigo também, não me preparei correto, porque você, vamos supor, tem uma entrada, salva, diminui essas prestações, salva alguma coisa. E eu dava o meu antigo carro de entrada, só que quando eu comecei, porque eu não tinha carro, aí me lasquei bonito. Então, assim, e a impressão que dá, que todo financiamento que eu fiz de carro, parece que eu fui enganado. Porque chega um tempo, a gente tá pagando um ano, ainda você tá com aquela frescurinha com o carro. Ai, a porta. Ai, deixa eu limpar esse não sei o quê. Botãozinho, né? Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas depois você já olha pro carro. Ah, você já joga tudo lá dentro, já não quer mais saber. E você continua pagando aquele valor absurdo. E aí, tudo isso que eu fiz é pra chegar nessa pergunta, Roberto. Assim, quais são as principais dicas que você pode dar para a gente planejar fazer um financiamento de veículos sem que a gente, nós brasileiros, latinos aqui, não se aperte tanto a isso? Claro que 30% do salário é complicado hoje, com tudo sendo um alto valor, né? Qualquer coisa que a gente faz, você vai sair de casa e sem conta que você deixa, é impressionante. A primeira coisa, Pedro, é assim: não pode se ter paixão para comprar carro. E carro é compra de paixão, que É. é justamente essa coisa do que o brasileiro tem muito, né? Porque e aí nós vamos entrar também naquela questão cultural, né? Porque assim, eu não sei a casa que você mora, mas eu vejo o carro que você chega no restaurante. Eu não vejo a tua conta bancária, mas eu vejo se você está de iPhone ou Uhum. de, né, de qualquer outro seu telefone top de linha aí. Então tem essa coisa ainda de querer se mostrar para os outros. Isso é típico do brasileiro. Meu vizinho comprou uma Mercedes, eu quero ter uma Ferrari, e assim vai indo. Né? Então, assim, já começa errado. Né? A educação econômica, financeira, nossa, é muito ruim. Então, o modelo correto, qual que é? Primeiro, saber se aquilo cabe no seu bolso de forma racional. Eu preciso ter um carro de 100? Não. Ah, mas um carro de 100 é bacana, é gostoso, tem botãozinho, tem isso, aquilo. Então, primeiro assim, a primeira coisa, qual é a utilidade no negócio? Né? Eu quero um Uhum. carro para me locomover, eu quero um carro para me aparecer. Né? Tem isso. Ah, mas o carro precisa ter, eu preciso de um carro, eu tenho uma família grande, então eu preciso de um carro grande. Ok, então vamos primeiro pensar na necessidade, que é difícil, mas vamos fazer, tá bom. Ok, mas eu não estou afim de pensar, se eu ter a turminha do. E se eu morrer amanhã, né? Como é que faz? Como é que fica? Ah, eu quero aproveitar. Ok, então vamos lá. Primeiro, quando você quer comprar carne, você vai aonde? No açougue, né? Uhum. Ou no mercado. Então, por que você vai buscar o financiamento primeiro no concessionário? Se quem vai dar o dinheiro é o banco. Então, hoje todo mundo tem conta corrente em algum banco. Sim. Então, antes de qualquer coisa, senta com o teu gerente. Eles não entendem muito, tá? Mas hoje está tudo muito informatizado. No teu aplicativo do banco, quase todos os bancos hoje, mesmo os bancos digitais, têm linhas de crédito. Simula. Olha, se eu financiar X, eu financiei lá, vou financiar 30 mil reais no banco Y em tantas parcelas, vai dar tanto. Ok. Quando você vai no concessionário, quando você vai no revendedor, você vai falar o seguinte para ele: olha, eu tenho esse mesmo valor financiado no meu banco por tanto. Olha que interessante. E aí você vai falar assim, e muito provavelmente ele vai conseguir ter taxas menores. E aí você vai no outro, no vizinho. Uhum. Ou seja, você tem que pechinchar mesmo, você tem que pesquisar. Porque existe muita variação. Hoje, muito menos. Tá? Hoje, muito menos. Hoje você não vai ter grandes mudanças como você tinha no passado. No passado, você ia num
Se eu utilizasse uma taxa sem retorno, sem esse comissionamento que eu contei para vocês, a taxa saía 300. A mesmo valor financiado no banco Y, com uma taxa de 12%, por exemplo, ia sair 450, financiando os mesmos valores. Então, esse é o segredo, né? E principalmente os mais curtos. Então, o financiamento ele pode ser uma ferramenta bacana para quem, como eu, tem dificuldade de guardar dinheiro, por exemplo. Então, assim, se eu tiver uma prestação para pagar, eu vou lá e vou pagar em dia. Mas se eu tiver o mesmo valor e eu tiver que guardar no banco, eu tenho essa dificuldade. Então, o que eu tenho que fazer? Criar essa disciplina. Olha, eu quero me programar para trocar o carro. Olha, eu comprei um carro hoje, meu carro está quitado, então eu vou guardar mais 10, mais 20, mais 30 mil durante o período, e aí sim eu vou utilizar o financiamento. Porque o financiamento até 12, 24 vezes ele é saudável. O grande problema é que eu tenho condição de ter um carro de 50 mil, mas eu não quero de 50 mil, eu quero de 100. Porque o de 100 tem multimídia, tem isso, tem aquilo. E o de 50 é o carro mais básico. Então, assim, Aí um a de gente não tem esse 50 hábito que ele de querer. financiaria por 24, pega o de 100 que financia por 48. É isso. Esse é o grande problema. Então, é uma questão mais cultural. Hoje é mais cultural até do que uma questão de preço mesmo. Porque o preço hoje está muito mais parecido. Tem diferença? Tem. Tá? Mas no passado já foi muito, muito maior. E só chegou nesse estágio, hoje, por exemplo, você não consegue financiar um carro sem entrada. Sim. Coisa que fazia antigamente, porque ele ganhava nessa questão financeira. Né? Hoje você tem que ter no mínimo aí 20% de entrada, desde que você tenha um cadastro, desde que você tenha um perfil que o banco quer. Tá? Então, hoje as análises de crédito elas são todas feitas por IA, né? Então se consulta os ratings, né? Vai se consultar os scores que o cliente tem, né? Então ele vai estudar o teu perfil dentro do mercado e conceder o crédito para você. E a própria taxa hoje, ela é de acordo com o risco. Então, o Everton ele é um cara que usa o banco, não usa cheque especial, usa cartão de crédito, paga a fatura tudo em dia, então ele tem uma escoragem alta. Então, com o Everton, eu vou trabalhar com uma taxa de 1%. Eu tenho um outro cliente que ele tem lá um risco mais alto, o cara atrasa, tem os boletinhos aqui que ele demora para pagar. Então, eu vou usar o mesmo valor de financiamento, eu vou ter o quê? Uma taxa mais alta. Então, de acordo... Maior lucro. Maior o risco. Entendeu? Então, de acordo com o risco, a taxa hoje ela varia. Então, você não vai ter uma taxa... Hoje ficou muito mais individualizado. Né? A indústria 4.0, né? Ela também chega no banco personalizando a taxa que eu vou colocar para o cliente. O problema hoje é que os bancos começaram a ter um spread menor, justamente por conta disso, né? E começam a embutir outros produtos. Seguro, prestamista. Tá? Então, aí tá lá, com seguro ou sem seguro. Então precisa se atentar para isso. Eu não quero seguro. Né? O vendedor lá, o cara que fazia o que eu fazia lá atrás, fica bravo, né? Porque ele tem meta disso, mas eu não quero. Eu não quero. A operação com seguro, sem seguro, eu não quero. Mas é pouquinho, se eu ficar desempregado, tá bom, ok. Aí pelo menos você contrata de forma consciente. Mas, por exemplo, eu já vi operação que se coloca seguro prestamista para aposentado. Gente, o aposentado não vai deixar de receber. Só se